Olá, estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano e nessa nossa temporada da mulher carapicuibana na atividade pública, política. Nós temos hoje um momento histórico, ela que tem uma trajetória vinculada à Igreja Católica, também educadora, mas ela tem um simbolismo muito importante para a história da nossa cidade, que ela participou da primeira eleição do Conselho Tutelar. Nós estamos falando da nossa querida Angelina. Tudo bem, Angelina? Tudo bem, Alexandre. Você pode colocar o microfone mais perto aqui de você. Isso, maravilha. Pode se aproximar mais, a gente terminou não combinando. E como é que você tá, Angelina? Estou bem, Alexandre, tranquila, continuo trabalhando, estou bem de saúde. Isso é muito importante. Quero te agradecer de coração por você ter cedido o teu espaço nessa sua agenda aí para vir falar hoje dessa trajetória bonita, né? E você, queria dizer, Angelina, nessa nossa temporada de mulheres, é a segunda mulher negra que vem aqui. Olha, isso a gente teve aqui a presença da Ivone Silva, ela que agora está como presidenta do Instituto Lula. E ela veio de Carapicuíba, foi do movimento sindical, trabalhou lá na juventude, em Carapicuíba, e foi a primeira entrevista que ela deu como presidenta do Instituto Lula. E você é a segunda mulher negra aqui nessa nossa temporada de homenagens, né, às mulheres trabalhadoras carapicuibanas. Isso é muito bom, né? Assim, falar do papel da mulher na sociedade, né? Da importância do nosso trabalho. Porque hoje a mulher, ela é uma referência mesmo. Então, sim, eu acho que isso tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser visto. A nossa perspectiva aqui é de valorizar a memória também da periferia, porque normalmente na periferia não se valoriza um pouco essa memória. Então, a tua vinda aqui é por essa nossa história que a gente conhece. Eu também participei, ajudei lá na época, na tua eleição. Lembro. Eu estava na União dos Estudantes ainda, de Carapicuíba, e lembro que você teve esse papel de ser parte da primeira eleição do Conselho Tutelar de Carapicuíba. Angelina, é um orgulho. Angelina, falando, como sempre, abrindo o nosso programa aqui, como que você chega em Carapicuíba, tua família, onde você vai morar, como que é, o que te traz a Carapicuíba? O que nos trouxe para Carapicuíba é a condição de moradia que nós conseguimos naquela época, que era tudo muito difícil. Eu sou de uma cidade chamada Jacobina, a minha família toda. Bahia? Bahia. Olha, mais uma nordestina. Sim, aí fazendo as referências, lógico. Depois moramos numa cidade do interior, né? Minha família veio toda para essa cidade. É uma cidade próxima de Avaré, não sei se você conhece, chamada Arandu. Arandu. Meus pais eram trabalhadores rurais, né? E depois disso a gente foi vendo que a situação também lá não estava boa. E aí meus irmãos vieram para São Paulo. E aí moramos em Osasco, né, num período, casa alugada, e nós conseguimos depois, né, comprar um loteamento, né, novo que teve lá na cidade Ariston, né, nós acabamos conseguindo comprar um terreno, e ali nós estamos até hoje. E nesse período já se passa aí 54 anos. 56, 56, mais 54, ou menos. Mais de meio século de Carapicuíba. Mais de meio século. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais cura. E assim, é uma cidade que nos acolheu, né? Então é uma cidade que eu amo. Sim. Gosto demais de Carapicuíba. Essa é a denominação mais adequada para Carapicuíba, uma cidade acolhedora. Exatamente. Eu acho esse é o termo. E como é que você começa a se movimentar enquanto cidadã, enquanto a Igreja Católica sempre teve um papel muito importante em estimular a participação, inclusive das mulheres? Com certeza. Eu sempre sempre participei, né, da igreja, né? Participei
A minha ida para a Igreja Católica é que você, não sei se você, não é da tua época, você não sabe. Não tínhamos muitas opções de lazer, né? Porque Carapicuíba era muito, não é o que é hoje, né? Que tem toda uma condição melhor. Sim. Então, a gente ia muito, assim, a nossa referência de lazer, mas era ir para a igreja mesmo, né? Ir para as missas, ir para participar das festividades que tinha dentro da Igreja Católica. Mas a minha participação era porque eu gostava de trabalhar com criança, então eu comecei a me preparar para ser catequista. Então, eu tive uma trajetória dentro da igreja, fui catequista, trabalhei fui da Perseverança, com um grupo de jovens, enfim. Depois eu fui para Pastoral da Criança, fiquei um bom Mas você, pelo jeito, lá, você né? ajudou a comunidade lá, porque o loteamento novo, entendi. com certeza, não devia ter uma igreja católica. Eu no meu bairro é o Jandaia. É um dos bairros mais, vamos assim chamar, recentes, né? Tem mais de 40 anos, mas é um bairro recente. Mas a comunidade católica lá não existia. Então o povo foi lá. Hoje temos 3 comunidades católicas. Com certeza o Ariston é a São Francisco, não é isso? Sim, a paróquia é a paróquia São Francisco, mas para chegar na paróquia foi uma longa caminhada. Na época do padre Cataldo. Cataldo. Né? Isso, padre Ele foi padre lá no Ariston? Ele foi padre. Ele é irlandês, né? Ele é irlandês, uma pessoa maravilhosa. Eu não sabia disso. Ele é irlandês. Era, né? Porque Era. hoje ele não está mais entre presente nós. entre nós. Então, na época, as celebrações eram numa casa que ficava ali na Dante Carraro. E nós tínhamos um grupo de pessoas. Eu era mais jovenzinha da época, né? Porque a minha trajetória começou muito cedo. Eu tinha o quê? Meus 15 anos para 16 anos. Eu lembro que o grupo que era maior, que era o Juscelino, o doutor Juscelino hoje, né? Clivanice, Pelé. Nós tínhamos um grupo que eles eram bem mais velhos do que eu. Então, eles iam na minha casa pedir para minha mãe para eu ir participar, né, das atividades bíblicas, né, que seria não é como a gente falava, era os estudos bíblicos, né, que a gente fazia nas casas, sabe? Sim. E nesse período a gente ia mais nas casas, porque não tinha a igreja Constituída, construída, isso, funcionando. Isso. E o Cataldo sempre estava ali com a gente, correndo atrás. E aí nós fomos, esse grupo de pessoas, os primeiros a participar da cerimônia da pedra fundamental daquela paróquia que eu fiz isso hoje. Lá no Jandaia. Você hoje, também? onde é a paróquia, é na minha rua. Moro na Rua do Vereador, olha que nome. Então, lá era um terreno, época era do governo Fuad, a gente estava questionando ele pegar a área pública, vender, coisa e tal. Aí o padre Paulo Link, todos nós conhecemos, continua vivo, né? Mas está com a saúde lá das melhores, né? Mas o padre chegou e falou: olha, a gente está celebrando na garagem que era na rua da minha mãe. Aí eu falei: por que a gente não ocupa um terreno desse daqui? Acho que eu estou aqui até denunciando eu mesmo. Falei: não, eu acho melhor a Igreja Católica ocupar, fazer o trabalho social da igreja, e a gente fez exatamente isso. Eu lembro de ter visto essa foto, não tenho. Eu, padre Paulo Link, seu João, uma filha dele, que eu não me lembro o nome da minha conterrânea, a gente fincando a cruz, onde hoje é a paróquia, do mesmo jeito de você. Foi assim, uma cerimônia muito bacana, e eu acho que isso tem que ser resgatado. Sabe? Porque é um fato que fica. A história, né, de Carapicuíba também faz parte. Aí a prefeitura veio, derrubou, falei: não, vamos construir de novo. Olha. E a gente reergueu e tá lá, hoje é paróquia. A paróquia. Eu não sei te dizer a história
do doador, né? Não sei se foi a Margarida Galvão. Essa Margarida Galvão tem uma contribuição ímpar, né? E para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Isso. Na hanseníase, né? Exatamente. Então eu não sei quem foi o doador, só sei que foi... Você conheceu a Margarida Galvão? Não cheguei a conhecer. Ela morreu na década de 80. Mas eu ouvi falar muito dela, sabe? Ontem a gente colocou no ar a entrevista com a irmã Benedita nas comemorações do centenário do Educandário Santa Terezinha, que tem tudo a ver com a Margarida Galvão, né? Eu vi um pedacinho do programa. Eu vi ela falando, né, que foi a Margarida Galvão... que articulou a arrecadação junto à elite paulistana, cafeeira, muito, muito rica, para construir aqueles prédios suntuosos, né? Então, muito bonito. Aí eu não sei também se foi a questão de alguém, né, uma pessoa participante da comunidade que doou o terreno, também não sei. Sim, tem essas partes também. Não sei. Agora tem uma curiosidade, porque eu conheci o Padre Raimundo, ainda está lá em atividade. Padre Raimundo é o oposto do Padre Cataldo. Nossa, porque o Padre Cataldo, ele era padre e depois casou com a nossa querida Fátima, professora Fátima, lá do Colégio Liberdade. E a trajetória do Padre Raimundo é o contrário. Ele casou, teve família, depois saiu e foi pro celibato. Pois é. Então, o Cataldo era um padre muito ativo, né? Ele se envolvia mesmo, sabe? Ele ia a gente ia tocar violão, ele estava junto. Se tinha aniversário, tinha os bailinhos, porque era nossos encontros era nas casas mesmo, né? Então, tudo era e ele estava sempre presente. Então, foi nesses encontros sociaizinhos aí que eu acho que ele resolveu que não, tá muito legal, eu quero também ter uma família, participar e construir uma família bonita, né? Pena que ele não está mais entre nós, né? Mas eu lembro dele. Mas assim, ele foi uma pessoa de grande referência na minha caminhada católica, sabe? Ele assim, era muito assim, incentivador. E você a terceira mulher do Ariston, porque teve aqui a Cida Lopes, que foi a primeira vereadora eleita da cidade do Ariston. E a última vereadora, a última vez que teve eleição de mulheres na Câmara, veio a Neia Costa, que também né, foi vereadora aqui dessa região do Ariston. Conta pra nós, e a tua formação? Tu é da educação como eu? Como é que área que você atuou? Sou da educação, a minha formação é letras. Letras. Né? Eu tive um período aí da minha vida que eu resolvi que eu ia, assim, eu tinha que estudar, né? Apesar de eu ter trabalhado em empresa privada. 7 anos, quase 10 anos de empresa privada. Na Fiação Sul-Americana? Passei, todo bom carapicuibano tinha que passar pela Fiação Sul-Americana. Eu trabalhei na época do seu Mauro, que hoje... Secular, né? Você sabe que no meu trabalho de mestrado, eu não sabia disso, no Rio Cuti, a Sul-Americana construiu em 1901 uma mini hidrelétrica? Pois é, eles... eu não lembro dos donos, mas eles foram, eles são, acho que era americano, eles vieram para o Brasil e eles criaram, né, acho que a primeira... no Alberto Kenworth? Alberto Kenworth, isso. Será que é americano? Eu conheci a família. Eu acho que a família, eu não conheci, inclusive o Ariston, aquela área toda é do Alberto Kenworth, é da família, né? E eles... trouxeram a primeira fiação para o Brasil. Eu só não me lembro, que acho que é em Itu, né? E aí trouxeram para Carapicuíba. E eu, na minha brincando? Quer dizer que a Sul-Americana é uma das primeiras indústrias têxteis do país? Sim. Vamos colocar isso ali? Vamos procurar, você pode me ajudar. Eu sei que eles vieram, instalaram a primeira fábrica de fios em Itu. Eu vi alguma história. Eu dou aula. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Nós fizemos, na época, eu fui
falando da minha formação, eu sou formada em letra, depois fiz pedagogia, fiz psicopedagogia. Então eu tenho aí depois fui professora, fui vice-diretora, fui diretora. E eu sempre trabalhei, né, a minha atuação na educação foi sempre ali na comunidade da Vila Lourdes, na escola Alberto Kenworth. Sim. E nós fizemos um estudo, uma pesquisa, um trabalho para falar do patrono da escola, que Sim. é o Alberto Kenworth, né, o nome. Ele doou aquele terreno para a escola. E aí, nessa pesquisa que foi feita por uma professora, não sei se foi a professora de história, não lembro, um grupo de alunos, foi colocado que foram eles que trouxeram a primeira fábrica de fios de algodão para o Brasil, instalada em Itu. Mas eu vou procurar verificar e te dou essa certificação. Então, esse know-how da primeira fiação do Brasil foi para Carapicuíba, dos Kenworth. Não, Itu. Eles instalaram em Itu, depois eles vieram para Carapicuíba. Olha que curioso. Isso, entendeu? Porque, inclusive, é naquele padrão do início do século XX, com vila operária, não é isso? Exatamente. Onde os trabalhadores se instalavam ao lado da fábrica, como era lá no Brás, no Bexiga. No Bexiga não, né? Mas na Barra Funda, né? Que eram os bairros industriais ali do início do século. E a questão da oportunidade, né? Porque o bairro Ariston, Vila Lourdes, os funcionários eram praticamente desses dois bairros. É lógico que vinham de outros lugares também, mas a grande maioria dos trabalhadores eram dali. Você sabe, Angelina, pena que acabou, quando a gente começa a falar de Carapicuíba da história, eu já começo a entrar na vibe das minhas pesquisas sobre Carapicuíba. Porque todo esse ambiente é criado pela ferrovia, né? Sim. Então, a ferrovia sorocabana, né, que foi inaugurada daqui a 2 anos, vai fazer 150 anos. Uau! 150 anos. Você viu? Então, mudou toda a paisagem, toda a ocupação, todo o espaço de Carapicuíba a partir da ferrovia, mudou tudo. Exatamente. E as oportunidades também de crescimento, né? Sim. Então, isso é muito bom. Depois disso, eu fui também trabalhar na ITA, né? Indústria de Tapetes Atlântica ali, né? Também ligar com fios, então, né? Você é uma industrial, uma operária das indústrias carapicuibanas nata, né? Só faltava trabalhar também nos azulejos Pignatari. Pois é, esse eu não fui. Não chegou a trabalhar. Aí, depois disso, eu mudei, né, para educação. Deixou de ser uma operária para ser uma operária da educação. Exatamente. Não deixa de ser uma operária mesmo, né? Enfim, e nesse período todo aí, você vem fazendo o trabalho, né? Com a comunidade, com as famílias, enfim, com as crianças, os adolescentes. E a gente fica gratificante porque hoje eu não estou mais na educação, eu estou aposentada. Sim. Mas a gente tem uma referência aí, né, Nádia? Com certeza. Para um legadozinho que você acabou deixando na vida de muito deles, né? Muito bom. Então, quer dizer que você vem fixa em Carapicuíba, inicia sua atividade na área da militância mesmo católica. Você também participou da renovação carismática? Sim. Como é que foi essa parte? Porque isso aí se dá mais na década de 90, né? Isso. É aí que você ganha destaque? Na verdade, eu acho que a igreja antigamente, eu não sei se é porque ela não tinha muitos jovens, né, o interesse, por conta de ser aquela coisa um pouco tradicional. Então, com a renovação, né, o que acontece? Você atraiu a juventude, né? Porque questão da música, a questão, dança, né, mudou, né? A questão do papel da mulher também dentro da igreja, que era muito fechado, né? Antigamente era mais os homens, né, que ficavam ali, que faziam a leitura, que eram os ministros, enfim. Depois foi mudando. Hoje não. Hoje nós temos mulheres ministras da palavra, da Eucaristia, enfim. Então
teve essa abertura, né? E eu acho que aí eu também sempre gostei, né? Dessa questão de estar dentro da igreja, traz conforto, né, espiritual pra gente, fortalece, né, enfim. E aí eu comecei a fazer, deslanchar dentro desse trabalho comunitário. E você, como liderança... Aí participei, assim como eu já disse, fui catequista, depois eu me afastei um pouco, porque eu me casei, mudei de Carapicuíba para Osasco, aí voltei para Carapicuíba. Não tem jeito. Não, aí eu voltei para Carapicuíba e para o bairro que eu morava, né, novamente, para casa dos meus pais. E aí eu voltei para a igreja católica depois de um período de afastamento, eu retornei. Na década de 90 você retoma? Não, isso já é bem para frente. Bem para frente. Bem mais para frente. 2000 e pouquinho. E aí eu fui convidada, né, para participar da pastoral da criança. Da criança. Aí é um outro foco. É outro foco. Já não é mais a questão da juventude, de catequista. É um foco mesmo no cuidar da criança e do adolescente. E aí eu fiquei de 2000 e pouquinho. Fiquei bons anos. Só que aí também eu tive uma situação de doença. Eu já não estava mais conseguindo fazer o trabalho como tinha que fazer, que era as visitas. Porque quando você trabalha na pastoral da criança, você tem todo um trabalho de acompanhamento. Uma rotina, Uma rotina. Você acompanha desde a gestação até 6 anos de idade, né? Você acompanha a mãe, depois você acompanha o desenvolvimento da criança, né? Para ver se realmente ela está dentro dos critérios, né, de saúde exigido. Se não está, você tem que orientar a mãezinha para que ela vá atrás do que é o direito dela no sentido Toda de essa cuidado. sistemática foi criada pela querida Zilda Arnes, né? Zilda Arnes. E hoje não está entre nós. Que morreu lá no terremoto no Haiti. Isso exatamente foi uma implementando. Grande perda, exatamente. Implementando esse modelo, isso, né? E aí, assim, era muito legal porque você tem toda uma preparação, né? Então, se você percebe a situação da criança de desnutrição, existe uma multimistura que a gente era orientada. Invenção nacional também, né? Pois é. E lá em Carapicuíba, nós participamos também de um espaço, de uma casa, onde as líderes, né, que seria, a gente chama que são as líderes, né, ia para fazer a multimistura, a gente não tinha... A produção era lá mesmo. Isso. E quando aí passou para a prefeitura fazer e distribuir para as líderes, né, a gente tem a líder, nós éramos líderes. E aí, quando a gente não tinha, né, a prefeitura não tinha para distribuir, entre nós, né, a gente mesmo levava os produtos e a gente mesmo preparava produzia para entregar para as mães das crianças. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, é uma trajetória aí de luta ligada à educação, à catequese, à criança e adolescente. Vamos fazer um breve intervalo e nós vamos depois mostrar como que a Angelina consegue ser candidata a participar da primeira gestão do Conselho Tutelar na cidade de Carapicuíba, um dos primeiros conselhos tutelares aqui da região oeste, tá bom? Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano e nessa segunda parte aqui com a presença da nossa querida Maria Angelina, primeira gestão do Conselho Tutelar Carapicuibano, um dos pioneiros da nossa região. Ela vai falar um pouco mais como que se deu esse processo. Angelina, como é que foi esse convite? Como é que foi essa ideia de se inscrever para ser conselheira tutelar? Porque não tinha experiência, né? Nós tivemos a primeira
primeira cidade do Corredor Oeste a criar um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que foi o pontapé para a eleição do Conselho Tutelar, né? Foi em 95. Eu lembro que Osasco só elegeu o Conselho Tutelar em 99. Então, nós somos pioneiros? Com certeza somos. Bom, o convite para o Conselho Tutelar foi da Dona Lourdes e da Cleusa. Dona Lourdes Pisolato, que teve aqui. A Dona Lourdes a referência máxima. E a Cleusa Armesindo. Grande Cleusa, ela precisa vir aqui, viu, Cleusa? Estamos te aguardando aqui, viu? Você precisa contar essas histórias aí, o povo precisa saber quem é Cleusa Armesindo. Porque eu sempre fui muito envolvida com o meu trabalho na escola. E, né, apesar de eu participar de alguns movimentos na época, né, eu não era tão ligada a esse trabalho específico. E aí elas me fizeram o convite. Não, olha, a gente vai criar o Conselho Tutelar aqui na cidade, é uma exigência, é uma lei, e a gente está montando um grupo. E você é uma pessoa que a gente quer nesse grupo. Falei, não, é mais um trabalho, eu não vou dar conta. Enfim, elas acabaram me convencendo a participar desse grupo, né? Que não sei se você... Pela sua experiência, sua trajetória. E pela né? minha trajetória do trabalho na igreja, né? Na pastoral da criança. Kenworth, quanto tempo no Alberto Kenworth? 24 anos naquela comunidade, naquela escola. Gerações inteiras passaram pela sua mão. Gerações inteiras passaram na minha mão. E hoje encontro é um orgulho, né? Você vê que você fez parte de tudo aquilo, né? Eu estou vivenciando isso. Tá, né? E aí eu aceitei o desafio. Falei, então tá bom, eu gosto de desafios. Eu vivo de desafio, não gosto de monotonia. E aí a gente marcou um bate-papo com o grupo, que era o Roberto Felício, não sei se você conhece. Lembro do Roberto Felício, Pedro sim. Cinta. Pedro também eu lembro. Que era, foram os primeiros conselheiros também com você. Foi um dos primeiro conselheiro. Quem são os 5? Vamos lá. Angelina Maria está aqui, Maria presente. Angelina, o Roberto Felício. Roberto Felício, o primeiro homem. Pedro Sintra. Pedro Sintra, o segundo homem. Ivete, minha professora. A Ivete era para estar aqui. Infelizmente ela está lá no litoral, não pôde subir. Mas Ivete, o convite está colocado de novo. A Ivete deu aula para mim na segunda série e na quarta série. Olha. E depois a Fátima Rodrigues, né? Exatamente. Que era freira, chegou a ser freira, a Fátima? Eu acho que ela foi para a igreja, mas não lembro muito concluiu. Bem se ela chegou a ficar, né, como freira ou se ela não chegou a concluir. Não lembro direito da. Mas foram as 5 pessoas, né, que compôs o primeiro conselho. Sim, é uma pena que, né, o ideal seria que nós tivéssemos os 5 aqui, assim a gente se encontrava. Bom, e aí conversamos, existe toda uma... Foi assim, uma interação muito legal do grupo, nós éramos um grupo muito bacana, né? E a gente topou o desafio e acabou que deu certo. A gente foi eleito aí para assim, cumprir esse desafio, porque realmente foi participar de um conselho tutelar, uma coisa que era nova, uma lei muito recente. E é referência mundial, Sim. né? Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro, que foi uma conquista da Constituinte de 88, acabei de entrevistar aqui o Rossi. Olha. O Rossi foi deputado constituinte, ele participou de toda essa elaboração, embora o foco dele foi mais a questão eleitoral, da lei eleitoral, né? Mas ele participou de tudo isso e a gente sabe que teve muitos produtos, mas sempre por força dos movimentos populares, né? Exatamente. Como a dona Lourdes Pisolato, que fez várias lutas para ampliação de creches, educação especial, criação do Conselho Municipal, curso profissionalizante. Essa mobilização na década de 80 levou a pautar a Constituinte a demanda da criança, né? E aí foi assim um desafio bem
assim, grande, porque você fazer um trabalho, né, no município, um trabalho que, assim, você teve que conscientizar, porque foi um desafio para nós, porque também a gente não conhecia, a gente não tinha uma preparação em cima do trabalho do conselho específico. Você tem as experiências do trabalho com o adolescente, com a criança, de outras denominações. Mas enquanto poder público, vocês são poder público, né? Era diferente. Então, para nós também era tudo muito novo. Até porque antes do Conselho Tutelar, desculpa te atrapalhar, mas a gente precisa resgatar. Porque antes do Conselho Tutelar, a gente tinha o juizado de menores, né? Que era uma experiência da ditadura, que não tem muito o foco na transformação, na cidadania, né? Era uma coisa meio repressiva. Vou te levar para o juizado de menores. E tanto que o Pedro Sintra, ele era comissário de menores, né? Na época tinha, né? Acho que eu não sei se ainda existe esse... Eu acho que não. Foi tudo substituído pelo Conselho Tutelar, que cumpre o papel do juizado especial. Isso. Então, e você teve que fazer um trabalho de conscientização, porque as pessoas viam o Conselho como uma punição, né? Era punitivo. Então, você teve que fazer todo um trabalho nas escolas, com os pais, com os alunos, porque era uma coisa meio... A sociedade civil, exatamente, né? Meio assim, era um medo, né? Quando se falava no conselho, a criançada... Agora, hoje já está... Eu lembro... Já está mais claro qual é o papel realmente do conselho, né? Que é defender, né, o direito, as políticas. Porque eu lembro de ter feito uma denúncia para vocês, na gestão de vocês, que eu não vou falar o nome da loja, mas é uma loja famosa lá do Calçadão, que colocava um cartaz dizendo o seguinte, ó: precisa-se de menina com tal idade que não estude. Eu falei, pô, como é que é isso? Havia uma percepção errônea, né, do papel do empresariado de estimular a pessoa adolescente a trabalhar, mas a não estudar. Então foi isso que foi batido, e eu acho que foi e nunca mais eu vi publicidade dessa natureza, né? Nem pode, né, por conta de que... É crime. Exatamente. Eu acho que o trabalho, eu acho que ele hoje tem, né, a lei do menor aprendiz, mas ela está vinculada à questão da escola. Da escola. Né? Então, essa questão da criança, do adolescente estar na escola é prioridade, né, para a formação, enfim. E foi muito, o trabalho foi dificultoso, porque você tinha que fazer todo esse lado de conscientização, e você tinha que atender a demanda da situação de abandono, de negligência, de violência, e assim, da estrutura. A estrutura era muito precária. Ainda é, né? Mas... eu acho que melhorou bastante. Na nossa época foi difícil, mas era muito bacana, foi gratificante o trabalho. Angelina, a tua vinda aqui também é pra gente falar da importância do Conselho Tutelar. Eu acho que a gente pode focar daqui pra frente da importância, porque além de ser uma conquista da Constituinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o fim desse juizado de menores para a eleição de conselheiros democraticamente eleito pela comunidade, e também com estrutura, né, minimamente profissionalizado. Qual é a importância da gente hoje no Brasil? Para você que está nos ouvindo, dia 1º de outubro, todos os 570 municípios do Brasil estarão elegendo seus respectivos conselheiros tutelares, como a Angelina foi há quase 30 anos atrás, né? Então, hoje, Carapicuíba, se eu não estou enganado, nós temos 17 candidatos aptos a ser eleito para 5 vagas. 5 vagas, né? 5 vagas. Então, o que é fundamental? Porque não é um voto obrigatório, né? É um voto facultativo. Explique melhor isso para quem não conhece. É um voto facultativo, mas é de extrema importância que se vote. Por quê? O conselho, ele é
ele tem um papel fundamental dentro da sociedade, né? E agora, que legal que é uma eleição nacional. Então, para você ver a importância disso, a grandeza disso, o papel que o conselheiro tutelar tem para defender o direito, né, das crianças e do adolescente. Então, eu acho que tem essa conscientização, tem que ser de todos. Então, eu acho que ir votar é primordial. Eu acho que tem que fazer um trabalho. Eu acho que o que falta, eu ainda acredito, é divulgar mais, sabe? Falar mais disso, né? Porque tem muita gente que não está nem sabendo, né? Que vai ter uma eleição. Ter propaganda, né? O TSE, o TRE, deveria... Eu acho que se é uma eleição nacional, eu acho que tinha que ter uma ênfase maior nisso. Eu espero até lá. Porque fica a critério desse grupo, né, de 17 conselheiros fazer candidatos, desculpa, de 17 candidatos fazer esse trabalho de divulgar. Mas é pouco alcance, né? Também eu acho muito pertinente não ter propaganda de carro de som, de outdoor. Mas hoje pelas redes sociais você pode postar, pode ter vídeos, pode fazer debate, né? Nas escolas, principalmente, porque a escola, ela precisa muito do conselheiro tutelar. Agora não fala mais juizado de menores. Assim, na escola, eu sou professor, como você. Aí eu falo o seguinte, olha, se não fala para a criança, né? Nós vamos chamar o conselho tutelar, porque antigamente eu vou mandar para o juizado de menores, né? Como com esse papel repressivo até, né? Mas não é. O conselho tutelar, ele faz valer o estatuto da criança e do adolescente. Por exemplo, até para a questão da família, porque a criança é um direito dela estar indo para a escola todos os dias, né? E tem criança que o pai fica negligenciando essa questão do acompanhamento, né? De saber se a criança realmente está indo para a escola. Então, a escola tem que recorrer, né, quando ela percebe que a situação está grave, de maus tratos, de agressão. Então, acho que esse trabalho de divulgação, de conscientização da importância tem que continuar sendo feito dentro das escolas. E não é qualquer um que pode se candidatar para o conselho tutelar. Vamos explicar também, pessoal. Olha, para você, a Angelina só pôde ser representante da comunidade à disputa para o conselho tutelar porque ela tinha vindo das pastorais, como catequista, pastoral da juventude, depois como profissional da educação, lidando com criança e com adolescente, e a própria experiência, né, da pastoral da criança, né? Então, se você não comprovar, né? Tem que ter um trabalho com criança e adolescente. Você não pode. E outra, depois também você é obrigado a fazer a prova mostrando que você tem domínio do Estatuto da Criança e do Adolescente e das leis básicas da cidade e do Brasil. Exatamente. Então, por exemplo, ontem eu falei com a nossa companheira Mazé, foi vereadora aqui. A Mazé está apoiando o Paulinho, que, se eu não me engano, é candidato aqui pela região do centro de Osasco, é Zona Norte. E ela disse, olha, o Paulinho está fazendo a prova ontem. Você vê como o Carapicuíba é pioneira? Carapicuíba já fez a prova, ó. Quer dizer, faltando praticamente um mês, ainda não tem candidato apto em Osasco, e Carapicuíba já está em plena campanha, né? Assim, inclusive eu estou tendo contato com alguns candidatos, né? E então, assim, gente, vamos votar, tá? É importante essa eleição. Então, tira aí um tempinho. Eu não posso falar o nome, né? Porque senão eu vou ficar fazendo campanha. Isso. Eu acho que o seu candidato é o meu também. O Diego? Não é não. Então, mas na verdade, assim, é o que eu te falei. Eu acho que tinha que ser trabalhado mais isso. Sim. Né? Os candidatos precisam se mostrar, precisam falar do trabalho, precisam ir assim. E a luta. Por quê? Sabe, assim, poucas pessoas sabem que vai ter eleição
do Conselho Tutelar. Não, e mais do que isso, Angelina, fala do sofrimento que foi de implementar. Porque, veja só, hoje o conselheiro tutelar tem todos os direitos trabalhistas, né? Cara. Que eu lembro que numa dessas gestões do conselho, teve uma conselheira que ficou grávida e teve que se afastar e não podia receber. Não podia receber porque não tinha na lei essa previsibilidade, né, da pessoa se afastar por doença, no caso da mulher aí por conta do descanso maternidade. Então, a mulher é conselheira tutelar, quer lutar pelos direitos da criança e não podia se afastar. Então, hoje, né, felizmente foi uma luta para que a gente ganho, né? para que eles tivessem uma melhoria salarial para se dedicar a essa função, que é 24 horas, né? Você tem que dar plantão 24 horas, final de semana, carnaval, ano novo, o conselho tutelar tem que estar ativo. Disposição. E além de que é um trabalho que, cara, é duro. É duro. E perigoso. Perigosíssimo. Tem assassinatos no Brasil afora de conselheiros tutelares. Às vezes as pessoas pensam, trabalhar no conselho é legal. Não. É uma boquinha. Quantas vezes, assim, nós fomos meio que ameaçados, entendeu? Então, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter realmente o desejo e a vontade de querer transformar, querer ter mudanças, porque para defender às vezes o direito da criança e do adolescente, você tem que colocar sua cara a tapa e nem todo mundo tem essa estrutura. E aí, o primeiro conselho em Carapicuíba foi difícil, gente. 95, há 28 anos atrás. Por quê? Porque nós nem sabíamos, por exemplo, hoje tem esse Prolabore, todos esses direitos, nós não tínhamos nada, a gente nem sabia. Tem carro hoje, né? Não tinha carro. A gente brigava para o carro, para poder ir fazer as visitas, para ir levar as crianças em outras cidades, sabe? A gente teve sim apoio, mas foi muito duro o trabalho. Muitas vezes usávamos, né, o conselheiro que tinha carro, a gente usava o carro do conselheiro, né, para poder fazer. Não bancava a gasolina. Entendeu? Ficávamos sem... É um sacerdócio, né? É um sacerdócio. Sem energia, sem telefone. Assim, foi muito assim. Agora, duro. tem uma coisa que é importante. Mudou, né? Que bom que mudou, né? Hoje está melhor. Segundo o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, cada município, a partir de 100 mil habitantes, tem que ter um conselho tutelar. Nós tivemos agora o último censo do IBGE, Carapicuíba, 400 mil habitantes. Mantivemos até hoje só um conselho tutelar em funcionamento com 5 componentes, né? Pra você ter ideia, aqui a cidade de Osasco tinha 3 conselhos tutelares, agora são 4 conselhos. Né? Embora Osasco já esteja chegando a 800 mil habitantes, mas ainda está aquém, né, da realidade. Então, nossa luta, eu lembro que a gente reunia os conselheiros tutelares lá na Câmara e fizemos briga. E os últimos 2 prefeitos eleitos, é necessário que se diga, se comprometeram e nenhum cumpriram, viu, gente? Os 2 últimos prefeitos, Sérgio Ribeiro e Marcos Neves, colocaram no papel, é necessário que se diga, viu? Sim. Que teria o compromisso de criar o segundo conselho tutelar e até agora nenhum deles cumpriram. Não foi feito. Então vamos ficar esperto no ano que vem com esses candidatos que se colocam aí para ajudar e ter política pública de criança e de adolescente, porque quer ter futuro da criança, tem que ter política e implementação do que manda o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que é a cada 100 mil habitantes, 5 conselheiros tutelares. Inclusive, Alexandre, nós ficamos por 2 gestões, né, no Conselho Tutelar. A primeira gestão, a gente foi eleito, né, pela sociedade civil, com votos significativos, né? Não sei se você sabe. Eu fui votar. É individual, né, a eleição. E tem o grupo de 5, mas a eleição, os votos são individuais. E a gente já
sentiu. Aí o segundo mandato, nós fomos reconduzidos, existia uma adendo cláusula lá, isso, na lei que a gente pôde ser reconduzido, até porque a gente tinha aprendido, foi um aprendizado. A caminhada foi o início. O início. Então, o segundo mandato já foi mais... A gente já conseguiu ter mais clareza, né? Apesar que a gente sempre teve clareza, porque na prática, o trabalho, você aprende muita coisa também, né? Enfim, mas aqui também a gente fez um bom trabalho, né? E eles, a equipe, né? O grupo, né, do CMDCA, achou por bem a gente dar continuidade no trabalho. Então, nós já sentíamos que 5 conselheiros para atender a demanda da cidade de Carapicuíba é muito pouco. E aí vieram os outros conselheiros, né, dos outros mandatos, que também acho que falavam a mesma coisa. É muita necessidade para 5 cuidar. Sim. Não Angelina, dá conta. nosso tempo é muito curto aqui, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu queria que você encerrasse, já fizesse suas considerações também, mas antes falasse um pouco sobre tua atividade. O que tu tá fazendo hoje? Eu sei que você continua no projeto da Conexão, Sim. que tem continua o trabalho com criança e adolescente, mas me parece que você está cuidando das crianças com mais de 80, 60 a mais. 60 a mais, 60 né? mais. Que é com idoso. É isso. Conte para nós um pouco disso. Depois do que nós saímos do Conselho Tutelar, a gente viu a necessidade de continuar o trabalho com criança e adolescente. E aí nós recebemos um convite, né, da FEBEM para trabalhar com as medidas socioeducativas de liberdade assistida, que era o LA. Tá? E aí nós juntamos um grupo, né, de conselheiros e estudamos direitinho e criamos essa ONG chamada Conexão Serviço de Integração Social, que era um braço da Estrela Azul, né? Como a dona Lourdes colocou. Pisolato. Aí começamos o trabalho com a FEBEM, ficamos um período, né, trabalhando com o LA, depois fizemos a prestação de serviço junto com a prefeitura e dando continuidade ao trabalho com o adolescente e com as famílias, que era um trabalho de resgate, de inclusão mesmo, né? Muito bacana. Só que nós, em 2000... agora já não me lembro a data, acho que foi 2000, né? Nós estamos em 2023. Não, foi antes. Então, 2010, por aí. Nós recebemos um convite para fazer um trabalho com idoso. Idoso também. Aproveitar aí, esse know-how. Aí a gente já, no Conexão, a gente fez vários projetos com adolescente. Fizemos um projeto com as escolas, que era chamado Uma Ponte para o Futuro, onde nós trabalhávamos com os adolescentes das escolas, né? A gente nunca se desvinculou o trabalho com a escola. Para preparação para o Enem. Fizemos o projeto Horta Escolar, que era com adolescente dentro das escolas. 25 escolas de Carapicuíba. Olha que legal. A gente sempre trabalhou dentro das escolas com as crianças e com adolescentes, mesmo saindo do conselho, porque a gente sentiu a necessidade do trabalho, então a gente continuou dando o trabalho. Depois desse convite, a gente amou o trabalho com o idoso, porque também é uma demanda que tem grande necessidade de acolhimento. Sim. Tá? A necessidade de inclusão, porque quando a gente fala na inclusão, não é só a inclusão econômica, sim, mas tem a emocional, né? Social, né? Mesmo, né? Convivência. Então, a gente continua com o trabalho lá na sede. Nós estamos com uma parceria com o Rotary agora. Então, a nossa sede está lá na Rua Augusto 51. Vai nos fazer uma visita. Vou sim, com Nós prazer. estamos como uma média de atendimento dentro do projeto Academia da Terceira Idade de quase 200 idosos no centro de Carapicuíba, tá? Nós temos uma academia que precisa de ajuda, que está lá, tem toda uma situação que eu não vou entrar no mérito aqui, tá? E nós temos um grupo também de idosos lá no Ariston, que também faz parte da Academia da Terceira Idade, que lá tem
acho que deve ter uns 100 e pouco. Nós estamos com quase 300 idosos fazendo trabalho. E tem ginástica, tem pilates, tem yoga, tem dança, tem acupuntura, tem um bailezinho. passeio, tem baile, vamos ter um baile, você está convidado. Eu já estou quase chegando lá. Tá? Então, assim, e temos o projeto Viva Maturidade, que é uma parceria com a cidade de Itapevi. Nós estamos no Centro de Atendimento do Idoso lá no Itapevi, né? Fomos muito bem acolhidos lá pelo prefeito, né? E pela secretária de assistente social lá. E já vai fazer 4 anos que nós estamos desenvolvendo o trabalho lá em Itapevi, dentro do Centro do Idoso. Com a oficina tem uma cozinha, então elas têm culinária, tem uma sala de informática, tem artesanato. Você sabe, Angelina, pilates, os dados são bem concretos. Hoje no Brasil nós temos algo em torno de 12 milhões de brasileiros acima de 70 anos. E tá aumentando. A projeção para 2030 é passarmos de 20 milhões. Então, se não tiver política pública, enfim. Querida, eu só queria deixar uma mensagem aqui para todos os carapicuibanos e brasileiros que, por favor, povo, vamos às urnas, eleger um conselho tutelar combativo que não precisa ter vínculo com partido, com governo, com nada. Tem que ter vínculo e luta com a sociedade, porque eu, como educador, você mesmo sendo aposentada, sabe do papel que tem que ser desempenhado por um conselheiro tutelar. Então, dia 1º de outubro, um domingo, o dia inteiro, pegue seu título de eleitor, vá no local de votação em Carapicuíba, vai ser lá no centro, ou no Tufica, ou no Engenheiro, e faça a escolha entre os 17 carapicuibanos que se propõem a ser representante da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E você, querida Angelina, daqui sua mão. Muito obrigado pelo convite, pela tua presença aqui, de fazer esse papel de esclarecimento e contar essa história bonita, tá bom? Obrigado eu. E aí, gente, vamos voltar mesmo, hein? Tá bom? Obrigado, gratidão. Eu que agradeço por você ser uma carapicuibana nata. Ok.